Oi gente, tudo bem com vocês? Da Dazanet aqui e hoje para mais um vídeo de livro que é o Assim que Acaba de Colin Hoover, que inclusive sim, eu sei, já saiu o filme ano passado, o livro já foi lançado um tempão, mas mesmo assim vamos fazer um vídeo desse livro que assim gente, eu já tinha visto o filme o ano passado, logo quando saiu, e eu falei, bom, quero ler o livro, e meus amigos, que livro, que livro. Calma que a gente vai falar todos os detalhes do livro e também comparar ele com o filme e tudo nesse vídeo. Então, antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like. Bora pro vídeo. Esse é um livro dramático que conquistou corações de milhões de pessoas. E ele é uma mistura de romance com trauma e também vai falar bastante pra gente sobre violência doméstica. E assim, no filme eles abordaram também essa questão, mas eu achei que ficou um pouco mais suavizado para não assustar tanto e também não gerar gatilhos em quem passa por isso. Mas no livro, se você parar e ler ele certinho, você verá que essas questões são um pouco mais aprofundadas com mais detalhes. A história é contada pela perspectiva de Lily, que é a nossa protagonista. A gente conhece ela logo quando seu pai falece, depois que ela faz o seu discurso fúnebre. Em um dia aleatório num telhado, ela conhece Ryan, um neurocirurgião bastante bonito e também carismático. Claro que logo os dois têm química, vê aí que tem tudo em comum, mas Ryan já disse pra Lily que ele não quer ter relacionamento amoroso nenhum, afinal esse tipo de coisa não é pra ele. E adivinha só, depois de um tempão, aproximadamente aí uns 6 meses, eles se reencontram e sim, decidem viver um romance amoroso. E calma gente, que as coisas que vão acontecer a partir daí, meus amigos, olha, só quem lê o livro e também vê o filme sabe que daí pra baixo é só ladeira abaixo. E o que parece um relacionamento lindo, amoroso, aqueles tipos de filme mesmo, vai acabar desmoronando. Isso porque surge Atlas, o antigo amor de Lily da adolescência. Além disso, ele foi o único garoto que permaneceu ao lado de Lily enquanto a sua mãe era violentada. Sim, a mãe de Lily era violentada pelo pai. O pai nunca chegou a bater na Lily, mas ela já presenciou essas cenas referente ao pai e à mãe. E pensa assim, gente, uma adolescente vê isso, né? A mãe apanhando do pai. Claro que ela vai querer uma válvula de escape, ela vai querer se reconfortar em alguém. E ela viu em Atlas esse tipo de pessoa, a quem ela podia confiar, confortar e que estaria ali ao lado dela do que precisasse. O relacionamento de Lily e Ryan é às mil maravilhas. No entanto, depois de um tempo, ela acaba descobrindo o lado sombrio do marido. E aí ela começa a reviver os traumas da infância, já que a sua mãe foi violentada pelo seu pai. E depois de um tempo, ela descobre que ela tá grávida, dá à luz a sua filha e ela fala pra Ryan, chega, eu quero o divórcio, eu quero acabar com esse ciclo. Porque imagina daqui a um tempo a sua filha chegar e falar pra você, pai, fui violentada pelo meu marido. Pai, meu marido bateu em mim e agora o que eu faço? E aí ele falou, eu ia falar pra ela largar o cara e eu ia implorar pra ela largar ele e assim, porque ela merece mais do que isso. E foi isso que ela quis dizer. Tanto que o livro É Assim que Acaba, o título é porque realmente ela fala isso pra filha dela. Filha, é assim que acaba, eu vou romper esse ciclo de violência. O que a sua avó passou e o que eu passei, você não vai passar mais. Basicamente, ela não quer que a filha viva os mesmos traumas que ela viveu. Porque pensa, se ela fica com Ryan, com quem violentou ela, bateu nela e sempre falou que ia melhorar, parar, mas isso não acontecia, a filha dela ia achar que aquilo era normal. E se um cara fizesse isso com ela, ela falar, não, tudo bem, porque minha mãe passou por isso, minha avó passou por isso, então é normal. E não, gente, isso não é normal. Vamos agora falar do filme, né? O filme aí lançou ano passado com a Blake Lively e também o Justin Baldoni como os protagonistas aí, sendo Lila e Ryan. E assim, gente, o filme eu achei muito legal, mas assim, tem algumas divergências aí entre o filme e o livro que a gente vai comentar a partir de agora. Mas assim, a atuação dos dois não tem nem o que falar. Logo quando eu vi o filme eu senti falta de alguns personagens. Entre ele, Devin, que é o amigo gay da Lily, que se passa em um momento pelo namorado dela. Também a Lucy, que é a ex-colega aí de apartamento de Lily. E também os pais de Ryan. Em nenhum momento esses personagens são citados no filme. Eu acho que eles fizeram tipo um encurtamento mesmo da história. Pra não ficar tão longo, até porque o filme tem 2 horas. Pra não ficar tão longo e também tão chato, tão repetitivo. Eu acho que eles cortaram esses personagens por conta disso. Outra diferença também é no nome do restaurante de Atlas. No livro é Bib's Better in Boston, né, o melhor em Boston. Já no restaurante é Roots, né, que significa raízes, que ele diz que representa as raízes de um carvalho, na qual ele
fez um coração pra Lily, a qual ela tem também essa tatuagem. Outra diferença também é que na história original, depois da última violência, que foi assim, a gota d'água pra Lily, ela liga pra Atlas buscá-la em casa. Porém, no filme, ela vai até Atlas no seu restaurante pedindo ajuda, que ela já não aguenta mais passar por esse tipo de situação com o marido. Outra divergência foi o pedido de casamento. Isso porque quando Ryle pediu a Lily em casamento, Alyssa, irmã de Ryle, ainda estava grávida. Porém, no filme, o pedido ocorre logo depois que Alyssa dá à luz a sua filha. No filme, uma cena não estava no livro, mas eu achei assim super necessária, que foi quando a Lily, a sua mãe e a sua filha visitaram o túmulo do seu pai já falecido. No começo do filme, a gente viu que a Lily estava com um guardanapo com 5 tópicos ali, que seriam as 5 coisas que ela mais gostava do pai dela. Mas como ela tinha aquele trauma que via ele violentando ela e tudo mais, ela não conseguiu achar nada de bom para falar sobre o pai. E esse mesmo papel que estava listado ali, né? 1, 2, 3, 4, 5, ela também levou esse papel quando ela foi no túmulo com a sua mãe e a sua filha e deixou ao lado do pai. Basicamente ali rompendo um ciclo também. Porque assim, ela levou a filha dela e falou, olha filha, ó, aqui a gente está encerrando um ciclo e esse ciclo que a sua avó passou e assim, colocou um fim após a morte do seu avô e eu coloquei agora um fim. Depois que eu me separei do seu pai, é o que eu espero de você. Se você passar em algum momento por isso, não espere, não continue, termine esse ciclo porque você não merece passar por isso, você merece por coisa melhor. Basicamente foi essa mensagem que ela quis dizer aí para sua filha Emerson, que tinha acabado de nascer. Por fim, a coisa que eu achei assim mais significativa de diferença entre o livro e o filme foi em relação a como Lily trata os abusos de Ryle. No livro, ela fala assim, olha, eu vou te perdoar, mas se acontecer de novo, eu vou te deixar. E sempre acontece e ela vai deixando, e ela vai deixando, e ela vai deixando. Já no filme é bem diferente. Por quê? Porque ele acaba violentando ela, machucando ela, enfim. E assim, pede 1000 perdões e ela acaba não enxergando aquilo como uma violência doméstica de fato. Ela só vai perceber isso lá no final, quando ele tenta manipular ela e tudo mais. E aí, quando ela já percebeu, né, tudo aquilo, infelizmente já foi tarde demais, porque ela passou assim por várias coisas que poderiam ter sido evitadas. Vale a pena lembrar que as cenas de violência no livro podem sim gerar gatilhos em algumas pessoas. Isso porque elas são um pouco mais explícitas do que no filme. Então assim, se você viu o filme e quer ler o livro, assim como eu fiz, tome muito cuidado. Principalmente se você já passou ou está passando por um momento como esse. Agora eu quero deixar um recado para você. Essa história não é simplesmente ficção. Infelizmente isso acontece e até mesmo mais do que a gente imagina e gostaria. Então, se você estiver passando por isso ou já passou, não hesite em pedir ajuda. Vá pedir ajuda, busque alguém, não tenha receios do que a outra pessoa pode fazer com você. Vá para a justiça, busque o auxílio da polícia ou amigos ao redor, mas não fique preso a essa corrente de violência, porque quando você vê, infelizmente, pode ser tarde demais. Então não hesite em buscar ajuda. E é sempre bom lembrar, isso não é um acidente. Então vá procurar ajuda, não tenha medo. Agora eu quero saber de você. Você já leu esse livro? É assim que acaba? Deixa aqui nos comentários. Eu vi que tem a parte 2, que parece que é a continuação da história de Atlas com Lily, mas ainda não cheguei a ler e ainda nem comprei o livro. Mas depois que eu terminei essa história e eu vi assim que tem uma esperança de Atlas e Lily ficarem juntos, meus amigos, eu vou correndo comprar essa história. Agora eu quero saber, você já leu o livro, já viu o filme? Comenta muito aqui que eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, já vai deixando muito like e se inscreve aqui no canal para receber mais vídeos de filmes, séries, vlogs e muitos conteúdos. Eu sou a Dada Zanetti e vou ficando por aqui. Tchau!